Bom dia, turminha, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero bater um papo com você sobre a mesa do conselho. Em 2019, eu li um livro sobre princípios e quando o autor desse livro esteve em Goiânia fazendo uma imersão no Teatro Rio Vermelho, eu fui lá e aprendi muito sobre princípios. Quando foi em 2022, eu li um artigo no site da Igreja Comunidade para as Nações sobre a mesa do conselho. E quando o autor desse artigo esteve em Goiânia fazendo uma imersão de inteligência emocional no teatro da PUC, eu fui naquela imersão e eu aprendi mais sobre a mesa do conselho. Eu já sabia sobre princípios, mas quando eu aprendi sobre a mesa do conselho, eu consegui imaginar que cada cadeira na mesa do conselho tinha um princípio sentado naquela cadeira. Cada princípio ocupava um assento, eu consegui imaginar essa cena. E eu também consegui enxergar que o principal obstáculo é o orgulho. E é por isso que nessa playlist eu quero falar com você sobre a mesa do conselho. E o próximo vídeo eu vou gravar um vídeo sobre orgulho e depois eu quero entrar nesses 26 princípios falando de um por um. Então vamos para o primeiro ponto. Por que não vivemos a promessa? Muitas vezes nós não vivemos as promessas porque nós não cumprimos os princípios. Promessa é uma coisa, princípio é outra coisa. Antes de todas as promessas na Bíblia, tem um princípio, tem uma ação que você tem que cumprir, que te torna legítimo para você receber a promessa. Tem uma ação que você tem que cumprir, que te torna coerente com a promessa que você vai colher. Então, quem ignora os princípios, mesmo querendo as promessas, quem quer viver as promessas, mas não quer cumprir os princípios, não vai viver o cumprimento da promessa. Tem gente que nem vai para o céu, mas vive os princípios e recebe as promessas na terra. Por outro lado, tem gente que são salvos, mas não cumpre os princípios. Então eles vão para o céu, mas eles não vão ter uma vida de abundância aqui na terra porque não cumprem os princípios para receber as promessas. E também tem aquelas pessoas que vão ser salvas e vão cumprir os princípios, e tem uns que não vão ser salvos e não vão cumprir o princípio. É você que escolhe onde você quer se inserir nessa história. E para quem é a promessa? A promessa é para advogado? A promessa é para psicólogo? Será que a promessa é só para dentistas? A promessa é para quem? A promessa é para todos. Todos aqueles que estão dispostos a cumprir o princípio que está escrito antes da promessa ser descrita. E os princípios são eternos, as regras mudam. Por exemplo, os 10 mandamentos. Tem uns 10 mandamentos lá. Um deles é não matarás. Por que tem essa regra, não matarás, nos 10 mandamentos? Porque um princípio foi quebrado. Qual o princípio quebrado que deu origem a essa regra? É o princípio da vida. Quando o princípio da vida foi quebrado, apareceu essa regra do não matarás que está escrito nos mandamentos. E aí a disciplina é quando você não segue a regra, tem a disciplina. Então a promessa é uma coisa, o princípio é outra coisa, a regra é outra coisa e a disciplina é outra coisa. Só existe a regra porque o princípio foi quebrado. E quando você não obedece à regra, aí tem uma disciplina. Mas para você receber a promessa, você tem que cumprir um princípio. E para cumprir o princípio, você precisa de ter fé. E não tem como você cumprir um princípio sem antes você conhecê-lo. Conhecer o princípio antecede viver o princípio. Não tem como você cumprir o seu papel se você não saber qual é o seu papel. Da mesma maneira, não tem como você cumprir um princípio sem você conhecer o princípio. Então, primeiro de tudo, você tem que conhecer qual é o princípio. Então, olha o que está escrito aqui em Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um obstáculo para você conhecer a sabedoria. Qual é o obstáculo que está no seu caminho para que você acesse a sabedoria? O obstáculo é a rebeldia e o orgulho. Eu vou gravar um vídeo só sobre orgulho, mas agora eu quero te falar um pouco sobre a rebeldia. A primeira menção que nós temos da rebeldia na Bíblia é a serpente. Como que aconteceu? Durante toda a criação está escrito assim, ó, o Senhor Deus fez. E no segundo dia, o Senhor Deus fez. E no terceiro dia, o Senhor Deus fez. E no quarto dia, o Senhor Deus fez. Quando a serpente chega para colocar dúvida no coração de Eva, ela não usa a palavra Senhor. Ela fala assim, ó, o que Deus falou? Então, ela tira a palavra Senhor da frente. Ela rejeita a autoridade.
Quando nós estamos com espírito de rebeldia, nós não nos submetemos à autoridade. Nós não respeitamos o título que a pessoa carrega, nós não respeitamos o encargo que a pessoa carrega. Então olha o que diz o texto: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Se você for uma pessoa soberba, você não busca a sabedoria, você não se submete a conselhos. E a sabedoria só é obtida quando você se submete a conselhos. E uma pessoa soberba, de acordo com o dicionário, é orgulhosa, insolente, presunçosa, arrogante e rebelde. O rebelde, ele não se submete ao conselho. Se ele não se submete ao conselho, ele não acessa a sabedoria. Se ele não acessa a sabedoria, ele não conhece o princípio. Se ele não conhece o princípio, nem adianta ter fé. Porque conhecer o princípio procede de vivê-lo. Conhecer o seu papel procede de viver o seu papel. Então, um dos obstáculos que nos impede de acessar a sabedoria é a rebeldia. A palavra Senhor fala de autoridade e Deus é o nome dele. Então, quando está escrito que o Senhor Deus fez, o Senhor Deus fez, o Senhor estava falando de autoridade e Deus é o nome dele. Tipo assim, se você é militar e você está lá no quartel, aí lá tem o General Rocha. General é a patente dele e Rocha é o nome dele. Você não chama ele só de Rocha. Toda vez que você for lidar com ele, você vai tratar ele como General Rocha. Então, General é a patente, é a autoridade e Rocha é o nome. No caso aqui, no momento da criação, nós vemos descrito o Senhor Deus. O Senhor é a autoridade, é a patente e Deus é o nome. Depois você estuda lá que você vai ver que a serpente, quando ela chega para colocar dúvida no coração de Eva, ela tira a patente, ela tira a autoridade, ela tira o Senhor e fala só Deus. E quem é rebelde? O rebelde é aquele que clama pelo amor que ele não percebeu receber. Um homem rebelde não se submete à autoridade policial. Um homem rebelde não se submete à autoridade política. Um homem rebelde não se submete à autoridade religiosa. Vai se submeter ao conselho de pessoas? É claro que não. Não vai adquirir sabedoria, vai tentar fazer do seu jeito e vai quebrar a cara. Olha esse outro versículo que eu trouxe para você aqui, ó, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Isso significa que sem conselheiros, o seu plano vai fracassar. Mas se você tiver conselheiros, os seus planos darão certo. Então no primeiro versículo nós vemos que o obstáculo para você acessar a sabedoria é a rebeldia e o orgulho. E nesse segundo versículo de sabedoria, nós vemos que sem os conselheiros, os seus planos fracassam. Agora nesse terceiro versículo diz assim, ó, Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então no primeiro versículo nós vimos que o obstáculo para acessar a sabedoria é a rebeldia e o orgulho. No segundo versículo que eu trouxe para você, nós vemos que se você tiver conselheiros, os seus planos vão dar certo. Se você não tiver conselheiros, os seus planos darão errado. E nesse terceiro versículo de sabedoria, nós vemos que os conselhos são muitos. Não é um só, são muitos. Agora eu já sei que não é um só, eu preciso de várias pessoas para me aconselhar. E agora eu também sei que eu preciso deixar de ser orgulhoso, insolente, soberbo, rebelde, presunçoso, arrogante, para poder acessar a sabedoria. E ponto número 3. Para viver o princípio, você precisa de fé. Olha o exemplo dessas 3 pessoas aqui que tiveram fé para cumprir o princípio. Eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e criou uma regra que todos tinham que cultuar e fazer pedidos para essa estátua de ouro. Eles criaram uma regra, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não aderiram a essa regra. Eles se apegaram ao princípio. Eles preferiram cumprir um princípio e quebrar a regra. Mesmo que quebrar a regra colocasse a vida deles em risco. O princípio é imutável e atemporal. O princípio é eterno. Uma regra, ela é temporal e mutável. Uma regra pode mudar. Mas o princípio nunca vai mudar. E eles decidiram cumprir o princípio. E qual que era a disciplina caso essa regra do rei fosse quebrada? A disciplina é que eles seriam lançados dentro de uma fornalha. E eles não tinham a certeza de que Deus os livraria da fornalha. Olha o que está escrito no texto. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Ou seja, eles não sabiam se eles iam viver ou morrer.
Eles sabiam o que eles precisavam fazer. Eles sabiam qual princípio eles precisavam cumprir. Eles sabiam que eles precisavam quebrar essa regra e se apegar ao princípio. Você precisa ter mais clareza do princípio do que da promessa. Só que a gente corre atrás da promessa, né? A gente quer saber o que Deus pode fazer por nós, o que Deus nos garantiu que fará por nós no futuro. O problema é que você não chega nesse futuro porque o seu comportamento não tem coerência com a promessa. Você não cumpre o princípio para você receber a promessa. Então esse futuro maravilhoso nunca chega. Eles foram ameaçados de serem lançados numa fornalha de fogo. E eles não sabiam se Deus ia livrar eles ou não. Se Deus tirar, tirou. Mas se Deus não tirar também, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir o princípio. Então o princípio ele precisa ser cumprido para que você tenha legitimidade para tomar posse da promessa. Para se apropriar da promessa. Para viver o princípio você precisa de fé. E Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé. Eles se apegaram ao princípio. Eles conheciam mais o princípio do que a promessa. E o ponto número 4. O que acontece quando não temos conselhos nem princípios? Vou te dar 3 exemplos aqui para você ver o que acontece quando nós não temos nem conselheiros e nem seguimos princípios. O primeiro exemplo é o exemplo da vara. Vamos ver se você teve bons conselheiros até aqui. Para a gente corrigir o nosso filho, a gente precisa do quê? A gente precisa da vara, não é mesmo? Bora ver onde está escrito isso? Vamos lá. Eu vou te mostrar esses 3 exemplos aqui para te mostrar que às vezes a gente faz uma coisa achando que está certo, quando na verdade isso está errado. E nós erramos por falta de conselheiros, nós erramos por não conhecer os princípios. Então eu vou te dar 3 exemplos de erros que nós cometemos no nosso dia a dia por não conhecer princípios e por não termos conselheiros. O primeiro exemplo é o exemplo da vara. Está escrito em Números 22, 27 assim, ó. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então, Balaão espancou a jumenta com a vara. A vara aqui significa nacal. Se é para bater, tem que ser a vara nacal. Se é para espancar, tem que ser a vara nacal. Mas todos os versículos de educação de filhos é a vara chebete. Em Gênesis 49:10 está escrito assim, ó: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Obedecer a Judá por quê? Porque Judá tinha autoridade. E por que ele tem? Porque ele tem o cetro. Aqui o texto está falando de cetro. E você sabe o que é cetro? Cetro aqui é usada a palavra chebete. Agora vamos para Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Pronto, está na Bíblia. Então eu estou autorizado a usar a vara. Mas você sabe o que significa vara nesse texto? A palavra vara nesse texto vem do hebraico, significa shebete. Shebete significa cetro, significa o bordão de um pastor. É o mesmo que a gente chama de cajado, significa autoridade. Já viu um pastor de ovelhas na Bíblia usando o cajado para bater na ovelha? Não, não tem. Cetro, quem é que usa o cetro? O rei. E o rei usa o cetro para quê? Para bater nos súditos? Não. Shebete é cetro, cetro é vara. E por que o rei usa o cetro? Porque o cetro é um símbolo de autoridade. Nas Forças Armadas do Brasil, existe um símbolo que poucos têm acesso. Poucos têm o direito de carregar, que é o bastão do comando. Esse bastão do comando está nas mãos de quem chega no topo da hierarquia: general do exército, almirante da marinha e o brigadeiro da aeronáutica. Esse bastão ele não é um enfeite, ele é um símbolo de autoridade. E esse bastão ele é muito usado em cerimônias, quando vai ter uma troca de comandante, quando vai fazer uma transferência de autoridade de um para o outro. Eles passam o bastão de um para o outro. Isso começou lá nos primeiros reis, nas primeiras guerras. Eles usavam esse bastão antigamente para começar uma batalha. Hoje ele representa a autoridade. Em qualquer uma das 3 forças, o bastão de comando é mais que um enfeite. Ele é um objeto que representa autoridade. Olha aqui como ele era, ó. Esse aqui é do exército, ó. Tá vendo? Então esse bastão de comando no exército, na marinha e na aeronáutica, ele não é usado para espancar as pessoas. Então se é para bater, tem que ser a palavra, se é para espancar, tem que ser a palavra nacal.
Mas todos os versículos de educação de filhos na Bíblia é usada a palavra Shebet e não Anacal. Outro exemplo de erros que nós cometemos por não conhecer princípios e não termos bons conselheiros. O segundo exemplo é a palavra sim. Tem um ditado popular entre nós que diz que o não nós já temos. E isso é uma grande mentira, porque nós já temos é o sim. É o sim que nós já temos. O não é só quando ele estiver escrito. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o que ele disse? Qual foi o comando que ele deu? O que ele explicou? A única explicação que ele deu foi da árvore que eles não poderiam comer. Todas as outras estavam liberadas. Então, o não você tem que explicar. Quando você não tem o não explicado, é porque o sim você já tem. Agora vamos para o Código Penal. Eu não posso ser punido por um crime que não foi tipificado. Se ele não tiver tipificado, eles vão ter que fazer uma atualização. Se você chega para estacionar o seu carro e não tem nenhuma placa falando que é proibido, é porque é permitido, porque o sim você já tem. O não é que tem que explicar. E a maioria de nós fomos ensinados a viver com o não. Desde cedo nós aprendemos que precisamos de permissão para tudo, que só podemos agir quando alguém autoriza, que o normal é a limitação. E só depois, com muito esforço, talvez chegue o sim. A escassez nos ensina a ter medo. A escassez nos ensina a sermos limitados. A escassez coloca dúvida. Mas como que a gente vai aceitar essa limitação se um Deus ilimitado mora dentro de nós? O sim e o amém nós já temos da parte dele. E ele não está fora, ele está dentro. Mas essa mentalidade de escassez nos prende. Ela nos impede de viver experiências, de ousar, de tentar. E sem querer, muitas vezes nós acabamos ensinando isso para quem está ao nosso lado. Nós aprendemos errado e ensinamos errado. Nós aprendemos errado por falta de conselheiros e por não conhecermos os princípios, e nós passamos isso adiante. E a mentalidade de abundância parte do princípio de que o sim nós já temos. Na abundância, o natural é o sim. Nós só devemos parar quando aparecer o não, quando aparecer o contrário, porque nós já temos o sim. E a forma como você vê o mundo muda completamente aquilo que você ensina para quem está perto de você. Você pode ensinar medo ou confiança. Você pode ensinar que a vida é limitada ou que a vida é cheia de possibilidades. E isso vai moldar o futuro de quem está aprendendo com você. E nunca é tarde para reconhecer, pedir perdão e pegar um rumo diferente. Mesmo que você tenha ensinado algo limitante no passado, você pode voltar atrás e corrigir. Você não precisa ter compromisso com o erro. Então o que eu quero te dizer é, pare de esperar uma placa te dizendo que você já tem o sim. Pare de procurar uma placa dizendo pode. Para de pedir autorização para tudo. Você precisa viver como quem já tem o sim. O terceiro exemplo é o exemplo do medo. Quantos de nós não fomos ensinados que se está com medo mesmo? É verdade que a ação cura o medo. Mas se você está com medo, você não tem que ir com medo. Deus nunca enviou alguém com medo. Deus sempre tratou o medo antes de enviar. Por exemplo, teve um que estava inseguro e fez uma prova com Deus que se ao amanhecer do dia, se o algodão tivesse molhado, era um sinal. Aí quando amanheceu o dia, o algodão estava molhado e a terra ao redor do algodão estava seco. Aí ele fez outra prova com Deus no dia seguinte. Ele falou assim, não, agora eu quero que o algodão fique seco e ao redor do algodão fica molhado. E no outro dia o algodão estava seco e ao redor do algodão estava molhado. Então Deus tratou o medo, Deus não enviou com medo. Em outra ocasião, outra pessoa que estava com medo também, pegou o caminho errado, foi engolido por uma baleia, e só depois que o medo foi tratado, é que ele foi lá e cumpriu a missão dele. E tem também aquele que foi com o irmão. Moisés precisava de ousadia, e Moisés precisava de persuasão para falar com o povo e para falar com o faraó. Ele já sabia que ele tinha um chamado de ser libertador, tanto é que ele praticou a justiça própria antes dele fugir do Egito. Mas quando Deus vem e chama ele diz que tem a língua dura, ele diz que as palavras somem da cabeça dele quando ele começa a falar, ele diz que ele gagueja. Então Deus fala o quê? Se eu estou te chamando, é porque eu já enxerguei a capacidade em você. Mas se você acha que te falta capacidade, então Deus vai e aplica uma técnica com Moisés. E fala assim, ó, seu irmão está vindo aí. Ele vai vir com você e vai falar com você. Então Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão falar. Então Deus colocou Moisés para andar junto com alguém que tinha habilidade, para ele ver que ele também tinha aquela habilidade. Então nos primeiros momentos nós vemos Deus falando com Moisés, Moisés fala para Arão e Arão fala com o povo. No segundo momento nós vemos Deus fala com Moisés
Moisés fala para Arão e Arão e Moisés juntos falam com Faraó. E no terceiro momento, Deus fala com Moisés e Moisés fala com Faraó e Arão fica ali só do lado, só fazendo companhia. Nesse momento que Moisés já fala sozinho, a vara de Arão é a vara que come a cobra dos outros. Então ele fica ali só fazendo companhia, só fazendo sinal. E Moisés já fala sozinho na terceira e Arão fica ali só fazendo companhia. Então Deus não enviou com medo, Deus tratou o medo para depois enviar. E aí quando ele cai a ficha que ele já tinha essa habilidade, que ele vence o medo, ele vai lá e cumpre a missão dele. Se você aprendeu, tá com medo, vai com medo mesmo, é porque você não teve bons conselheiros, você não teve acesso à sabedoria, você não conheceu o princípio. Porque Deus não coloca o espírito de medo. Está escrito que Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo. Então quando você vai com medo, você vai com quem colocou medo. Se Deus não nos deu espírito de medo, você vai com quem colocou medo, que não é Deus. Então você vai com quem? Se não é com Deus, você está indo com quem quando você vai com medo? Você sabe o que significa espírito na Bíblia? A palavra espírito significa pneuma. Pneuma significa fonte de pensamentos, fonte de emoções, fonte de sentimentos. Se a gente levar isso para a neurociência, fonte de pensamento, fonte de emoções e fonte de sentimentos, isso são sinapses neurais. Então a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu circuitos neurais para o medo. Então o medo que você está produzindo não é natural de Deus. Porque Deus não nos deu circuitos neurais para produzir medo. O medo você aprendeu com alguém que você confiava, mas isso é antinatural. Os seus medos são semelhantes às pessoas que você confiou na infância, às pessoas que você confia hoje, mas você pode quebrar isso, porque isso não é natural. Agora eu quero te mostrar um exemplo de alguém que foi sem medo, com fé e com foco. A palavra que Pedro ouviu quando ele desceu do barco foi a palavra Ershomai. Quando o Senhor Jesus estava ensinando e ele despede a multidão e depois ele sobe para o monte para orar e manda os discípulos na frente no barco, quando ele termina de fazer tudo que ele tem que fazer, ele vai andando sobre as águas e eles acham que é um fantasma. E aí eles vão dar um piti lá e aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Aí a palavra que Jesus fala é vem. Essa palavra vem é a palavra Ershomai, que significa vem ser estabelecido, vem ser conhecido. Pedro desceu, andou, afundou, mas Jesus pega ele e leva ele de volta para o barco. Depois disso, tinha outras pessoas no barco. Quem foi o próximo? Ninguém foi o próximo, porque a segunda oportunidade nunca vai ser nas mesmas condições que a primeira oportunidade. Eles poderiam ter ido junto com Pedro, mas eles não foram. Pedro não teve medo, mas quando o vento bateu, ele perdeu o foco. A fé exige foco. Se você está empreendendo no digital, não basta ter fé, você precisa ter foco também. Senão você perde a fé. E se você perder a fé, não vai dar certo. Se você perder a esperança, você não vai ter força para agir. Você vai deixar de cumprir os princípios. Você vai deixar de acessar a sabedoria. Você precisa de sabedoria para conhecer os princípios. E você precisa de fé para cumprir os princípios. Então esse negócio de se tá com medo, vai com medo mesmo, isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Então escreve aí. A segunda oportunidade nunca será nas mesmas condições que a primeira oportunidade. Pedro desceu e andou. Perdeu o foco, afundou, mas Jesus resgatou ele. Mas ele foi. E quem foi o próximo? Ninguém foi o próximo. Eles poderiam ter ido com Pedro. Mas depois que Pedro foi e voltou para o barco, não foi mais ninguém. Porque a segunda oportunidade nunca será nas mesmas condições que a primeira oportunidade. Porque se fosse assim, seria muito melhor esperar. E não é muito melhor esperar. É melhor você agir com as ferramentas que você tem na mão, com as condições que você tem agora. E conforme as condições ficarem melhor, você vai e faz melhor. Está escrito assim, ó, a fé que você tem, tenha para você. Você não teve fé porque você queria ter clareza da promessa e não clareza do princípio. Por isso que eu te afirmo que você tem que ter mais clareza do princípio do que da promessa. E qual é o princípio? Quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Essa é uma frase baseada em Josué 5:3. Quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Pedro desceu, Pedro andou, Pedro afundou e Jesus resgatou. Então qual é a memória que a gente tem? Que Pedro conseguiu andar. E mesmo quando ele perdeu o foco, Jesus tirou ele de lá. Então bora, eu quero ir. Quem foi o próximo? Ninguém foi o próximo. Quantas pessoas foram além de Pedro? Nenhuma.
É por isso que você precisa aprender os princípios. Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam princípios. Mas um princípio só pode ser vivido se você tiver fé. Porque o princípio diz o que você tem que fazer. Ele não diz que você vai ganhar. A promessa diz que você vai ganhar, mas não diz que você tem que fazer. E o princípio diz que você tem que fazer, mas não diz que você tem que ganhar. Toda vez que a Bíblia cita uma promessa, antes tem uma ação que você tem que ter para você tomar posse daquela promessa. Por exemplo, tem uma promessa que diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para você comer o melhor dessa terra, você tem que querer. E além de querer, você tem que ouvir o Senhor. Então, o que acontece? Sem conselheiros e sem princípios, você perde o timing. Todos os outros que estavam no barco com Pedro perderam o timing, porque só Pedro foi no timing certo. Então, agora que você já enxergou que sem conselheiros e sem princípios você perde o timing, eu já te dei 3 exemplos de erros que nós cometemos todo santo dia, achando que está certo. E nós cometemos esses erros por falta de conselheiros e por não conhecer os princípios. Eu já te falei a diferença de regra, de promessa, de disciplina, de princípio. E agora nós chegamos na mesa do conselho. Então deixa eu te dar alguns exemplos agora de mesa do conselho. Tem o conselho municipal, que é formado pelos representantes da prefeitura. Tem os conselhos de administração, que geralmente são formados por 11 pessoas numa empresa. 11 pessoas que cuidam da administração da empresa. Tem o Conselho da República, que é formado por 14 pessoas. Tem o Conselho Nacional de Saúde, que é formado por 48 pessoas aqui no Brasil. E na nossa mesa do conselho vai ter 36 cadeiras, 10 pessoas e 26 princípios. Eu vou te dar o nome das 10 e a hora que terminar aqui, você vai procurar essas 10 pessoas. Quando é que você não quer ter essa mesa do conselho? Quando você tem orgulho e quando você tem rebeldia no seu coração. Se você não tiver uma mesa do conselho, você não recebe conselho. Você não tem sabedoria, você não acessa a sabedoria. Se você não acessa a sabedoria, você não passa a conhecer os princípios. E se você não cumpre os princípios, você não está apto para tomar posse das promessas. Então vamos lá, as primeiras 3 cadeiras da mesa do conselho. Mentor, treinador e discipulador. Eles parecem ser a mesma coisa, mas eles não são. Por exemplo, se o seu objetivo é correr na Fórmula 1, o seu mentor é um ex-piloto que já correu em Mônaco. Ele já venceu, ele já bateu o carro, ele sabe quais curvas são traiçoeiras. E ele vai te dizer, aqui você segura firme no volante, aqui você freia antes da curva, treina quando estiver chovendo. Já o treinador, ele é um engenheiro, que ele entende tudo sobre motor, sobre aerodinâmica, sobre suspensão, sobre pneu. Ele nunca correu, mas ele sabe o que você precisa para ter uma boa performance. Outro exemplo, vamos supor que você seja um neurocirurgião, você vai fazer uma cirurgia no cérebro. O seu mentor é um médico experiente, que já operou dezenas de cérebros, que ele sabe que do jeito que ele olha a pupila, ele já sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Já o treinador, ele é um professor de anatomia, ele é um professor de neurociência que nunca operou, mas ele entende a fundo a estrutura do cérebro, e ele te prepara com conhecimento técnico. E um último exemplo, vamos supor que você quer competir nas Olimpíadas. O seu objetivo é ganhar uma medalha olímpica, então o seu mentor, ele vai ser um ex-atleta olímpico. Alguém que já ganhou a medalha, já sentiu a pressão, já errou na largada, sabe a sensação de ganhar, sabe a sensação de perder. Ele vai te guiar com a experiência de campo. Já o treinador, ele é quem vai te ensinar técnica de respiração, estratégia. Ele te prepara mesmo sem nunca ter subido no pódio. E o discipulador? O discipulador, ele não sabe o que é Olimpíada, ele não é atleta, ele não sabe o que é dirigir, ele não sabe o que é operar um cérebro, mas ele vai falar com Deus, ele vai orar e vai te falar assim, ó, Deus diz que você pode ir, que você está com a bênção. Deus diz que você pode ir, que ele está com você. Então você precisa dos 3, o mentor, o treinador e o discipulador. Você precisa de um mentor, porque a gente pode aprender com os nossos erros, mas nem sempre nós aprendemos com os nossos erros. E tem um jeito mais barato de você errar. Tem um jeito mais barato de você aprender com o erro, que é quando você aprende com o erro do seu mentor. É claro que todo mundo pode aprender com os erros, mas nem todo mundo aprende com seus erros. E tem uma forma mais barata de você aprender com o erro, que é você aprender com o erro do seu mentor. E o seu mentor, ele tem que ter os mesmos princípios e valores que você, para você não começar a relativizar as coisas. Se você contratar um mentor
que tem princípios e valores diferentes do seu, você vai achar um jeito de diminuir a tributação da sua empresa de um jeito errado. E quando você menos esperar, a fiscalização vai chegar e você vai jurar que é inocente. Porque você vai começar a relativizar o erro. Você precisa de um mentor. O mentor é uma das 10 cadeiras. Próximo, anota aí, treinador. Você precisa de um treinador. O mentor, ele chegou onde você quer chegar. O treinador não. Por exemplo, o treinador, ele não precisa ser pai, ele não precisa ter filho para te ensinar a diferença de vara chebete e de vara nacal. Ele só precisa ler a Bíblia. Então o treinador não precisa ter filho para te ensinar a diferença da vara chebete e da vara nacal. A segunda cadeira então é a cadeira do treinador. A terceira cadeira é a cadeira do discipulador. O fato de você ter um mentor não elimina a necessidade de ter um discipulador. O fato de você ter um treinador não elimina a necessidade de você ter um discipulador. O discipulador pode até ocupar o lugar do mentor, desde que ele tenha o resultado que você quer ter, desde que ele chegou onde você quer chegar. Mas se ele não alcançou, você vai escolher outra pessoa para ser o mentor e outra pessoa para ser o discipulador. Ele não entende como seu negócio funciona, ele não entende de marketing digital, ele não entende de criação de conteúdo, ele não entende de sistema de vendas, mas ele vai orar e vai te falar: pode ir, vai em paz. Ele vai falar: vem ser estabelecido, vem se tornar conhecido. Tirou o discipulador da mesa, você vai agir com base nas suas emoções e vai dar ruim. O quarto assento são pares. Você precisa ter um par. Quem são seu par? Se você é psicólogo, o seu par é psicólogos. Se você é educador físico, o seu par é educador físico. Se você é professor, o seu par são professores. Se você é empresário, o seu par é empresários. A próxima cadeira é a cadeira do amigo. O amigo é aquele que vai falar que você está com feijão no dente. O amigo é aquele que vai falar que você está com a remela no olho, que seu zíper está aberto, que você exagerou, que você precisa de férias programada. A próxima cadeira é a cadeira da família. Se você não casou, quem senta nessa cadeira da família é papai e mamãe. Mas uma vez que você casou, papai e mamãe passam a ser parente, e quem passa a sentar na cadeira da família é o seu cônjuge. E se a sua esposa não trabalha com você, melhor ainda, que ela vai sempre conseguir te dar um ponto de vista neutro, como alguém que está fora da situação. A próxima cadeira, você precisa de alguém que saiba fazer perguntas. Perguntas que revelam contradições na sua forma de pensar, que revelam contradições na sua forma de agir, que vai revelar incoerências no seu comportamento em relação ao que você deseja alcançar. Essa cadeira é ocupada por alguém que vai te fazer perguntas que vai fazer você avançar com convicção ou perguntas que vai fazer você desistir com convicção. O coach é uma pessoa que sabe te fazer perguntas poderosas. E essas perguntas poderosas geram reflexão e vai revelar contradições na sua forma de pensar e vai te dar convicção para você avançar ou convicção para você desistir. A próxima cadeira é a cadeira do herói. E quem é o herói? Aquele 100% Deus, 100% homem. E todas as vezes que você estiver fazendo algo, as pessoas têm que ver em você o seu herói. As pessoas têm que ver o seu herói nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas preferências. O herói é aquele que você olha para ele e fala assim: Jesus, no meu lugar, o que você faria? Na mesa do conselho, o seu herói diz: não importa o que estão fazendo para ganhar dinheiro, se estão mexendo com o tigrinho, se estão incentivando os seguidores deles a jogos de azar, se estão sonegando impostos, se estão vendendo métodos que não funcionam ou que já funcionaram no passado. Não importa quantas pessoas fazem errado para ter lucro. Você tem que fazer o que a sua mesa diz que você tem que fazer. E a 10ª cadeira é a cadeira do aluno. O aluno é aquele em quem você se esvazia todo dia. O único da mesa que pode ter valores e princípios diferentes dos seus é o aluno, porque você não vai fazer acepção de porque você não vai fazer acepção de pessoa. Você vai ensinar para todo mundo. Então, o único dessa mesa de 10, o único dos 10 que não precisa ter os mesmos princípios e valores que você é o aluno. E aqui eu quero só deixar um alerta para você não ficar travado, porque você corre o risco de estudar e achar que nunca sabe o suficiente. E quando você começa a ensinar, você não tem nenhuma história de sucesso que te valida, porque você nunca ensinou nada para ninguém, e aí você começa a sentir mal. Então é assim, ó. O que é a pedagogia? A pedagogia é o ensino para crianças. A andragogia é o ensino para adultos. Há quem diga que quem ensina aprende 2 vezes. E tem uma escala de aprendizado do William Glasser
que ele mostra que se você apenas lê, você retém 10%, mas se você ensinar, você absorve até 95%. Olha aqui como que é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. 10% você absorve ao ler e até 95% você absorve ao ensinar aos outros. Tá vendo aqui? Então hoje em dia a gente vê muita gente falando assim, eu vou transbordar em conteúdo. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de transbordo, a Bíblia está falando de transbordar em amor. Se você pegar o conceito de transbordar em amor e aplicar esse conceito para transbordar em conhecimento, você pode ficar travado. Porque para transbordar, o copo precisa estar cheio. E aí quando você transborda, o copo continua cheio. Então o que que acontece? A pessoa estuda, faz curso, faz mentoria, faz imersão, faz pós-graduação, faz MBA, faz mestrado, faz doutorado e ela nunca se sente pronta. Ela sempre sente que ela precisa aprender mais para começar a ensinar. Porque cada vez que você sobe no topo de uma montanha, a partir daquele topo da montanha você vai conseguir ver outros topos de montanha. Então quanto mais você aprende, mais você vê que você tem que aprender. Então se você aplicar esse conceito de transbordar em amor para transbordar em conhecimento, você nunca vai começar. E mesmo que você comece, você não vai se sentir bem com isso. Porque você não tem um histórico, quando você olhar para trás, você não vai ter nenhuma lembrança de momentos em que você ensinou. Porque você sempre esperou aprender mais para começar a ensinar. E aí você se torna um obeso intelectual, porque você está sempre aprendendo, você nunca sente que você aprendeu o suficiente e você nunca começa a passar isso para frente. Você estuda e sempre acha que estudou pouco, sempre acha que sabe pouco. Você se encheu de conteúdo e quando você for entregar para alguém, aí a sua mentalidade fala assim, não tem nenhuma história de vitória nesse assunto. Não tem nenhuma história de vitória nesse assunto de ensinar. E por um simples motivo. Porque você está pegando o conceito de transbordar em amor e aplicando para o conceito de transbordar em conhecimento. Para transbordar, esse copo precisa estar cheio. E depois eu preciso acrescentar mais para ele derramar, para ele transbordar. Uma vez que ele transborda, ele continua cheio. Transbordar é entregar e não ficar sem. Transbordar é entregar depois que eu tenho tudo. Transbordar é entregar o que está sobrando. Amar o próximo só depois que você se amar. Transbordar é para amor. Transbordar não é para o aluno em conhecimento. Se aprender uma coisa hoje de manhã, você pode ensinar hoje à tarde para o seu aluno. Se aprender uma coisa hoje à tarde, você pode ensinar hoje à noite para o seu aluno. Você pode falar, olha o que eu estou aprendendo, olha o que eu estudei, olha o que eu li, olha a conclusão que eu cheguei depois que eu me expus a essa informação. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu pretendo fazer. Hoje você aprendeu alguma coisa? Hoje você pode ensinar alguma coisa para o seu aluno. Se você fizer desse jeito, você nunca vai se sentir incapaz de ensinar. Você não vai se tornar uma pessoa que sabe tudo, mas não faz nada com aquilo que sabe. Porque foi ouvir conselheiros errados. Porque aplicou o conceito de transbordar em amor para o conceito de transbordar em conhecimento. E a 10ª cadeira é a cadeira do sucessor. O sucessor geralmente ele vai ter de 20 a 30 anos a menos que você, ou ele vai ser o seu filho ou sua filha, ou alguém que casou com seu filho ou com sua filha. O sucessor é aquele que vai dar continuidade na sua mensagem quando você não tem mais condição física de continuar. O sucessor é aquele que te olha e pensa assim, nossa, eu quero ser igual. É aquele que te admira, é aquele que fala, uau. O seu sucessor não é aquele que recebe o seu cargo. Talvez o seu sucessor nem vá continuar com a empresa que você fundou, mas ele vai continuar com a sua mensagem, ele vai continuar com o seu conteúdo. Se você não tiver uma mesa do conselho, você não vai ter um sucessor. E se você não tiver um sucessor, a mensagem que foi colocada no seu coração, ela vai morrer junto com você. E você só vai ter um sucessor quando a sua mesa do conselho estiver completa. Ele é o último a se assentar na mesa. Ele tem que ver em você princípios, ele tem que ver em você fé, ele tem que ver em você que você tem acesso à sabedoria. Aí então ele vem e senta na sua mesa. Então no próximo vídeo eu vou te falar qual é o principal obstáculo para você montar essa mesa do conselho. O principal obstáculo é o orgulho. E depois disso a gente vai falar dos 26 princípios, vamos falar deles um por um. E é isso, turminha, nos vemos no próximo vídeo. Lembra do CCC, hein? Curtir, compartilhar e comentar. Esse é seu ingresso. Não custa nada para você, mas tem muito valor para mim e para o algoritmo.